9 horas da manhã, aqui Dentinho, ó, a Tayane Mello tá com a gente para trazer informação nesse momento a respeito do corte de gastos, hein? Diz que é terça-feira agora o novo prazo para o anúncio do ministro da Fazenda, diz que segunda-feira ele conversa com o presidente Lula, mas tá tudo acertado. Será, Tayane? Dá para confiar? Bom dia. Pedro, é difícil a gente dizer, né? Porque a gente já vem com tanta previsão aqui informando a todo mundo, né? Nossos ouvintes, telespectadores, que a gente se baseia no que os ministros vão dizendo, né? Então, temos essa nova previsão, mais uma previsão para terça-feira, isso porque na segunda já vai ter uma última reunião com o presidente Lula, ele que vai se dedicar exclusivamente na segunda-feira para atender essa demanda do corte de gastos, né? Um ótimo dia a você e a todo mundo que acompanha a nossa programação. Ontem, inclusive, Pedro, havia uma previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reunir com o presidente Lula, eles que estavam aqui juntos no Palácio do Planalto, numa reunião com o pessoal da indústria, do varejo, mas essa reunião acabou se estendendo e essa reunião ficou, então, para segunda-feira. Então, nova previsão é de que terça-feira a gente já tenha todo o detalhamento do corte de gastos no orçamento. E ontem ele disse também que na segunda essa equipe econômica, né, essa reunião vai contar com a presença da equipe econômica, que vai então apresentar ao presidente Lula a minuta dos atos que envolvem o envio ao Congresso Nacional de pelo menos uma proposta de emenda à Constituição e também de um projeto de lei complementar. Essa reunião final com o presidente Lula está marcada para 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. De acordo com o que disse Fernando Haddad, apenas detalhes dos textos a serem enviados serão definidos e o presidente Lula fechou, como eu falei, a agenda na segunda exclusivamente para esse assunto. O ministro Fernando Haddad disse ainda, abre aspas, que nós vamos bater com ele, né, fazendo referência ao presidente Lula, a redação de um ou outro detalhe, inclusive o acordo que foi feito com o Ministério da Defesa, que ele soube só informalmente por mim hoje, fecha aspas. O ministro reiterou ainda que a equipe econômica adiantou algumas medidas aos presidentes da Câmara, do Senado também e aos líderes dos partidos da base aliada. O ministro afirmou ainda que o pacote é suficiente para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. E sobre o corte de gastos na Previdência dos militares, que também é um assunto que está em pauta nessa questão dos cortes, Pedro, o Haddad disse que a economia será de um pouco mais de 2 bilhões por ano. Ele disse, abre aspas, é difícil fazer o cálculo porque os dados não ficam disponíveis para o planejamento e para o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, conforme a folha de servidores. Mas o impacto é um pouco superior a isso. Mas essa é a ordem de grandeza, fecha aspas. Ontem à tarde, como eu falei, a gente ficou naquela expectativa aqui também, se até hoje a gente teria alguma divulgação, né, mais detalhamento, afinal o mercado financeiro está ansioso, precisa saber, né, quais pastas irão sofrer quais cortes, os valores exatos, né, mas ontem acabou tendo toda essa reunião com o pessoal do varejo, ficou complicado, depois por volta das 6 horas o Haddad se reuniu com os ministros da Junta de Execução Orçamentária, a chamada GEL, né, e para definir o tamanho do bloqueio de gastos que vai ser anunciado, que deve ser anunciado hoje. A GEL, que a gente lembra que é composta pelo ministro Fernando Haddad, também pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, e também da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, a ministra Esther Dweck. Pedro, então é isso. Nova previsão é de que o início da semana vai ser de esforço concentrado nessa questão dos cortes de gastos aqui no Palácio do Planalto. Obrigado, Tayane. E aí, Cláudio Humberto, como é que tá a expectativa aí em Brasília por isso tudo, Cláudio? A impressão que dá é que a montanha pariu um rato, né? O ministro da Fazenda disse que esses cortes devem ficar em torno de 5 bilhões de reais. Não parece suficiente para um país que, afinal de contas, gastou até agora 105 bilhões de reais a mais do que deveria, do que podia, do que tinha para gastar, né? O Brasil meio que passou 105 bilhões de reais de cheque sem fundos e está querendo agora compensar isso com 5 bilhões apenas, o que parece insuficiente, não é, Pedro?